Amém, meus irmãos. Nós vamos agora para a nossa mensagem. Nós estamos em uma nova série de mensagens, ali no livro de Apocalipse. Nós estudaremos todo o livro de Apocalipse ao longo dos próximos meses. Nós provavelmente teremos aí um bom tempo, né? Tem diversos detalhes na carta, no livro, que precisam ser bem entendidos. O nosso propósito, inclusive o tema da série de mensagens é: quem tem ouvidos, ouça. Essa é uma expressão repetida por Jesus nos evangelhos e depois aparece novamente também ali no livro de Apocalipse, que o intuito é que nós tenhamos a nossa atenção atraída para esta mensagem de esperança, essa mensagem de conforto, essa mensagem de certeza que o livro de Apocalipse nos traz. Apesar de todo o imaginário popular que existe em torno do livro de Apocalipse, das imagens, dos símbolos que ali são tratados, o livro de Apocalipse é um livro de muita esperança para a igreja, que traz uma mensagem de muita esperança para a igreja, e é importante nós entendermos essa mensagem, porque isto se aplica aos nossos dias. Tá? Não é que nos nossos dias o Apocalipse está acontecendo, o fim do mundo está acontecendo, mas os elementos, as imagens, os símbolos, aquilo que o livro de Apocalipse nos ensina serve para todos os dias das nossas vidas. E nós veremos isso na mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é Cristo e a sua igreja. Nós vamos estudar o trecho do capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Você pode já abrir a sua Bíblia, porque já já nós vamos ler esse texto. Então hoje nós vamos ver a apresentação de Cristo, aquilo que o texto de Apocalipse nos apresenta sobre a pessoa de Cristo e também sobre a igreja de Cristo. Tá? Então convido você aí a me acompanhar na leitura. Tá? Nós vamos ver as credenciais de Cristo Jesus e as credenciais também da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler o texto, nós faremos uma oração em seguida e logo depois nós passaremos à exposição do texto e posteriormente a aplicação dele às nossas vidas. Leamos então o texto. O texto diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Aquele que nos ama e nos libertou do nosso pecado pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Abre os nossos ouvidos para entender a Tua mensagem, para entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar conosco por meio desse texto, Pai. Ajuda-nos a nos livrar de todo o folclore ao entorno desse texto, em torno dos muitos trechos de Apocalipse, e nos concentrarmos na mensagem que de fato ele tem para as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a tirar grandes lições nessa noite, para que nós sejamos moldados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Então, passando aqui a análise do texto, tá? Esta seção do livro, ela está ainda dentro da apresentação do livro, ela ainda está dentro da seção inicial do livro, onde há aquela estrutura básica de uma carta neotestamentária, de uma carta escrita no primeiro século. Tá? Você que já tem acompanhado os nossos estudos na nossa escola bíblica dominical, quando nós falamos sobre a carta de Paulo aos Coríntios, nós falamos que as cartas têm uma estrutura. Embora o livro de Apocalipse seja tratado por nós como um livro, tá? Ele tem toda a estrutura de uma carta, e ele de fato é originalmente uma carta que foi escrita a 7 igrejas da Ásia Menor. Então é interessante que nesse primeiro bloco aqui desses versos, já desde o começo, do verso 1 até o verso 8, onde nós estamos, está uma apresentação do autor. A carta tinha essa estrutura.
o autor se identificava o destinatário e depois ele dava ali um breve resumo do que ele iria tratar na carta, qual é o conteúdo, qual é o tema que ele iria tratar na carta. Tá? Então esse é um padrão que segue em todas as cartas neotestamentárias. É um pouco diferente do padrão moderno. No padrão moderno nós normalmente identificamos primeiro o destinatário, depois de escrever tudo o que nós queremos, nós então nos identificamos como autores daquela carta. Tanto é que nos envelopes o destinatário fica na frente, o emissário fica ao fundo da carta. Tá? Mas o padrão que nós vamos perceber aqui é que João, que é o autor escrito da carta, ele vai apresentar agora o verdadeiro autor da carta. Ele vai trazer as credenciais desse autor e quem é esse autor que de fato está mandando essa mensagem para a igreja. Nos próximos versos nós vamos ter a seguinte estrutura. Nós vamos ver a apresentação do autor e dos destinatários e vamos ver isso de duas formas. Nós vamos ver primeiro a apresentação do autor humano, do autor humano e do autor divino, do autor celestial, aquele que de fato é o autor da carta. Nós vamos ver também a apresentação dos destinatários físicos, as 7 igrejas, que são citadas no capítulo seguinte. Nós fizemos referência a elas na semana passada. E também vamos perceber que essa carta está sendo destinada aos destinatários da Igreja Universal, da Igreja composta por todos os cristãos em todos os tempos. Então nós veremos também a trindade envolvida nesse processo. Nós vamos ver que nessa apresentação, Jesus Cristo não está escrevendo sozinho essa carta, não está enviando essa mensagem sozinho, ele está acompanhado do Pai e do Espírito. Então a trindade, o Deus triuno, está envolvido nessa mensagem, é o grande autor dessa mensagem. Nós veremos a Trindade envolvida na escrita com uma bela saudação de encorajamento aos seus leitores imediatos e aos leitores mediatos, aqueles leitores que verão muito tempo depois essa carta ao longo de toda a história, e ela vem nos abençoando até os dias de hoje, continuará abençoando a todo o povo de Deus até que Cristo volte e tudo o que está escrito nessa carta se cumpra por completo. Então nós vamos ver que nos primeiros 2 versos, aqui no verso 4 e no verso 5, nós vamos ver uma saudação trinitária. O texto começa o seguinte, dizendo: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Então, primeiro João se apresenta como o autor humano, o autor escrito. Nós sabemos que o autor da carta é João. Nós já comentamos sobre isso na última aula. É consenso geral de toda a cristandade, dos estudiosos, embora hajam algumas pessoas que tentem achar algum outro tipo de autoria, uma autoria pseudo-epigráfica, tá? Mas, na verdade, o autor nós temos plena convicção de que é o apóstolo João, aquele mesmo que é chamado como o discípulo amado, o autor do Evangelho e das demais cartas que estão no Novo Testamento. Então João se apresenta e apresenta também os destinatários imediatos, aquelas 7 igrejas que receberão essa carta primariamente. Nós vimos na semana passada também que essas 7 igrejas são um símbolo, embora os assuntos tratados façam referência a eventos que de fato estão acontecendo naquelas igrejas. Nós veremos isso nas próximas mensagens, especialmente quando começarmos a ver as 7 igrejas, a mensagem para cada igreja. São coisas que de fato estavam acontecendo naquelas igrejas, mas elas também servem de alerta para toda a cristandade. O número 7 aí faz referência a exatamente essa importância dessa completude de que o texto é destinado a todas as igrejas, até porque muitas outras igrejas famosas da Ásia Menor ficaram de fora dessa mensagem e, como nós falamos na semana passada, elas também sofreriam com a perseguição que se iniciaria ou já estava em curso no momento da escrita dessa carta. Então nós percebemos aqui João se apresentando como autor e apresentando os destinatários. Mas ele também apresenta quem é o grande autor por trás. E esse grande autor por trás é a própria Trindade. Nós vemos aqui que uma igreja em perseguição ou em iminente perseguição, ela ouve da Trindade, ela ouve de Deus, do Deus triuno, a saudação dizendo graça e paz.
graça e paz. Então essas duas palavras, elas caem como um grande bálsamo, elas vêm como um grande alívio a uma igreja que ou já está em perseguição ou ela está em iminente perseguição. Por que eu digo isso? Porque há uma discussão em cima da interpretação do texto de Apocalipse, se esses fatos aconteceram durante a perseguição do imperador Domiciano, tá? Ou se esses eventos aconteceram antes dessa grande perseguição infligida ou se essa carta foi escrita antes da grande perseguição infligida por Domiciano. O fato aqui, no momento, nós entendemos, nós afirmamos na última mensagem que nós cremos que essa carta foi escrita durante o reinado de Domiciano e ela está sendo escrita para uma igreja que está em perseguição, mas estando a igreja em perseguição ou estando em iminência de perseguição, tá, que é a outra possibilidade de interpretação, nós temos uma grande mensagem, uma saudação inicial que traz um bálsamo, que traz um conforto, que traz um alívio. O Deus triuno deseja à igreja graça e paz. A graça, o favor imerecido de nosso Senhor, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores e morreu por nós. Então essa graça que moveu o Filho, o Deus Filho, a deixar a sua glória, tornar-se homem como nós, assumir a obediência, de submeter-se à vontade do Pai, de submeter-se à obediência como homem, à finitude e experimentar a morte cruenta, a morte de cruz, por amor a nós e poder derramar essa graça sobre nós. Essa graça é estendida a essa igreja em perseguição. É também estendida a essa igreja a paz, o shalom de Deus, e essa paz é a certeza de que o Senhor virá em nosso socorro, porque o shalom judaico e a paz judaica aqui que está sendo apresentada, ela tem essa ideia não de ausência de guerra, mas a certeza de que alguém está no controle de todas as coisas. Esse alguém é o próprio Deus triuno. Isso se mostra na participação da Trindade ali neste processo. Então perceba, daquele que é, que era e que há de vir, o Eterno, Deus Pai, está presente na saudação às igrejas. Da mesma forma também está presente o Espírito Santo, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 Espíritos, novamente o número 7 aqui aparecendo como um símbolo da perfeição, da completude, o Espírito perfeito. O Espírito perfeito é o Espírito do próprio Deus, então é um simbolismo para o Espírito Santo. E por fim ele fala da parte de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo está aqui dizendo que essa graça e essa paz desejada vem da parte dele também. Então toda a Trindade, o Deus triuno, falando ao seu povo, lhes oferecendo graça e paz, uma mensagem revigorante em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade. Da mesma forma, para nós, o Deus triuno continua falando ainda nos nossos dias, graça e paz à minha igreja. Eu desejo graça e paz à minha igreja e eu concedo graça e paz à minha igreja. Em seguida, João começa a fazer um retrato do verdadeiro autor. A partir da parte B do verso 5, ele começa a apresentar as credenciais do grande autor desse livro, que é o próprio Jesus Cristo. Nós vimos no início, na mensagem da semana passada, que o início do livro diz que é o Apocalipse de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Então, a partir da parte B ali do verso 5, ele diz, é da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Então, percebemos aqui pelo texto que as credenciais de Jesus começam a ser apresentadas. E nós sabemos que as credenciais de uma pessoa, elas nos dão a importância e nos dão também uma consciência da importância da pessoa e do poder dessa pessoa, né? Normalmente, quando nós apresentamos os nossos currículos em algum tipo de concurso, as credenciais,
os títulos que você angariou, ou mesmo a experiência de trabalho que você angariou, lhe credenciam a ter uma maior importância ou uma maior vantagem naquela disputa. Então, Jesus Cristo apresenta agora as suas credenciais. João apresenta as credenciais do grande autor dessa carta. Então, João anuncia 3 títulos gloriosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, João chama Jesus de a fiel testemunha. 2 características de Cristo são apresentadas nesse título glorioso. Ele é chamado de fiel e de testemunha, pois em toda a sua vida ele nunca deixou de testemunhar, ou seja, de dar, de confirmar e de propagar aquilo que Deus, o Pai, faz em favor do seu povo. Então, Jesus Cristo nunca deixou de testemunhar fielmente a vontade de Deus ao povo. Mesmo diante da possibilidade de morte, Jesus não traiu a verdade do Pai. Ele veio cumprir uma missão e cumpriu integralmente ao custo da própria vida. A palavra testemunha em grego é martíres ou martírias. Tá? E essa palavra ela dá origem à nossa palavra em português, mártir. Tá? O mártir é aquele que morre porque crê, porque é fiel a uma percepção, a uma visão, a uma ideologia, a uma mensagem. Por ser fiel a essa mensagem, a essa ideia, a essa ideologia, ele entrega a sua própria vida, ele perde a sua própria vida por não negar essa mensagem. Então, Jesus Cristo é a fiel testemunha, ele é o fiel mártir, é aquele que entrega a sua vida por conta de uma verdade que ele veio propagar a todos os homens. Jesus é a fiel testemunha, a testemunha fiel, a que deu a sua vida pela verdade que veio anunciar, aquele que prometeu estar sempre com o seu povo, mesmo aquele que prometeu estar sempre com o seu povo quando subiu aos céus, ele agora diz à igreja: eu sou a testemunha fiel. Eu mantive a minha palavra durante o meu ministério e manterei a minha palavra até a minha grande volta. Então, o povo que está ouvindo isso, a igreja que está ouvindo isso, o leitor original que está recebendo essa mensagem em meio à perseguição, ele recebe um bálsamo de alívio, sabendo que a testemunha fiel está conosco. A testemunha fiel está falando conosco, ele continua fiel e permanecerá fiel. Também é apresentado por João como o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito dos mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar para a glória. Ele agora vive para sempre em carne e em corpo glorificado, e prometeu que nós seguiríamos o mesmo caminho, pois Cristo venceu a morte, como o apóstolo Paulo nos explica belíssimamente ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele faz ali uma grande digressão sobre o significado da ressurreição de Jesus Cristo em relação ao poder da morte sobre as nossas vidas. Então, Jesus Cristo, como venceu a morte por meio da sua ressurreição, ele também nos garante a vitória sobre a morte. E uma igreja que está enfrentando o martírio, a perseguição e a morte, espreitando dia a dia essa igreja que ouve que o primogênito dos mortos está falando com eles, aquele que ressuscitou e venceu a morte e com isso nos deu a garantia de que venceríamos a morte, essa igreja também recebe uma mensagem de esperança, de alívio e um ânimo, um gás de confiança, pois sabem que o grande problema, o maior de todos os problemas, já foi vencido pelo primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, por isso a igreja vencerá a morte juntamente com ele. E por fim, o autor João apresenta Jesus Cristo como soberano rei dos reis, ou soberano dos reis da terra. A igreja precisava ver Jesus Cristo como o grande soberano sobre todos os soberanos. Eles precisavam saber que não era o imperador que dava a palavra final, que não eram os governantes que davam a palavra final, mas quem dá a palavra final é o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo não é apresentado como um soberano em pé de igualdade com outros soberanos. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de todos os reis da terra. Esse tipo de expressão, esse tipo de linguagem, ele é muito estranho para nós, porque nós, embora o Brasil tenha tido um período com imperadores, nós tivemos 2 imperadores ali, um período imperial, nós ainda assim, isso ficou muito longe e essa cultura não é muito
própria dos nossos dias, mas nós temos que entender que a expressão aqui está querendo dizer o seguinte: todos os reis da terra se submetem a Jesus Cristo. Todos os reis da terra estão submetidos a Jesus Cristo como seus vassalos. Eles fazem a vontade de Jesus Cristo, eles estão sob o controle de Jesus Cristo e eles não fazem absolutamente nada sem que Jesus Cristo esteja consciente do que eles estão fazendo. Por isso a igreja precisava entender que o imperador, embora se achasse o Senhor Deus sobre todos os homens, ele não era o Senhor Deus sobre todos os homens, ele não dava a palavra final, ele era, na verdade, um servo do soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra é Jesus Cristo. Jesus Cristo, e ele apresenta o seu reino como o reino que é superior a todos os outros reinos. O reino de Jesus abrange todos os outros reinos, ele engloba todos os outros reinos, todos os imperadores da terra, todas as autoridades da terra estão sob o controle de Jesus Cristo, estão dentro do reino de Jesus Cristo. Então, uma igreja amedrontada pela perseguição do imperador, ao ouvir que o soberano de todos os reis da terra é o Senhor Jesus Cristo, se enche de esperança, se enche de confiança para enfrentar toda a tribulação que estava acontecendo ou estava prestes a acontecer com essa igreja. E depois dessa bela apresentação que João faz de Jesus, ele faz aquilo que é natural. Quando nós somos apresentados à glória de nosso Senhor Jesus Cristo em completude, quando nós somos apresentados às suas características, às suas credenciais, aos seus atributos, não nos resta outra saída a não ser louvar, a não ser cair em adoração, a não ser nos apresentar a Deus uma grande doxologia. E é isso que João faz no verso 4 até o verso 6. Ele vai fazer ali uma grande doxologia desse Deus maravilhoso de Jesus Cristo que é apresentado. Então ele diz: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para Deus e Pai, a ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, diante da magnitude que nos é apresentada do nosso Senhor Jesus Cristo, não nos resta outra saída a não ser louvar ao Senhor Jesus Cristo. E por que a igreja louva o Senhor Jesus Cristo? E por que a igreja ama o Senhor Jesus Cristo? E por que a igreja adora ao Senhor Jesus Cristo com tanto entusiasmo? O autor João também nos fala sobre isso nos versos anteriores. Ele vai mostrar primeiramente que nós fazemos isso porque Cristo nos amou. Ele vai dizer ali no verso 4, ele diz assim, no finalzinho do verso 4, ele diz: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então nós adoramos, louvamos a Jesus Cristo porque Ele nos ama. Seu amor permanece, é real e perene. Ele nos ama independente da nossa condição, independente daquilo que nós estamos fazendo. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, como o apóstolo Paulo vai nos dizer ao longo de suas cartas. E porque Ele nos ama, Ele nos libertou do pecado. Porque Ele nos ama, Ele nos libertou do pecado. E porque Ele nos libertou do pecado, nós louvamos ao Senhor. Por seu sacrifício, quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou, nos libertou e nos lavou, nos limpou. Essa imagem também vai ser trabalhada ao longo da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, essa imagem de que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso, pelo fato de nós sermos amados por Cristo, sermos libertos, limpos e regenerados pelo seu sangue, ele nos constitui reino e sacerdotes. A igreja foi amada e liberta para um propósito. E esse propósito é ser um povo sacerdotal, pois temos agora livre acesso a Deus. O sacerdote, aqui é a imagem de sacerdote, que também não é muito comum a nós, a não ser que você tenha alguma bagagem de escola bíblica, tá? Mas a imagem do sacerdote é essa, daquele que é o intermediário entre Deus e os homens, aquele que leva as mensagens do povo a Deus e traz a mensagem de Deus ao povo. Então, esse processo de ser o intermediador entre alguém e Deus, isso foi concedido à igreja. Nós somos os intermediadores entre Deus
entre Deus e os homens, de certo sentido. O texto bíblico diz que o único intermediador é Jesus Cristo, mas nós somos feitos sacerdotes porque agora temos acesso a Jesus Cristo, temos acesso ao Senhor, temos acesso ao Santo dos Santos e somos também levados a convidar outros e a levar outros a terem essa mesma condição de quem tem livre acesso ao Senhor. Por isso nós exercemos um papel sacerdotal de levar os homens a conhecerem a Deus e saberem quem de fato Deus é. Então, como igreja, nós somos um povo sacerdotal, nós somos um povo de sacerdotes. E como um povo de sacerdotes, nós também reinamos com Cristo já em vida. Nós não reinamos apenas no reino celestial, mas já reinamos no reino terreno, porque o reino de Cristo já está implantado em nosso meio. Nós vamos ver isso ao longo do estudo do livro de Apocalipse, e nós reinamos com Cristo porque nós representamos o soberano sobre todos os reis da terra, nesta terra, diante de todos os homens. Isso nos dá a consciência de quem é Jesus Cristo. Isso também nos dá a consciência de quem é o povo de Jesus Cristo. Por isso, o tema da mensagem é Cristo e a sua igreja. Por isso, nós damos a Ele toda a glória, todo o domínio, eternamente. Amém. Por isso, nós reconhecemos que toda a glória e todo o domínio pertencem a Jesus Cristo eternamente. Amém. E então, nos versos seguintes, o apóstolo João vai introduzir o tema da carta. Como nós explicamos anteriormente, a estrutura de uma carta do mundo antigo funcionava assim. Apresentava-se o autor, né, o emissário, apresentava-se o destinatário e apresentava-se uma breve digressão sobre o conteúdo da carta, sobre o verdadeiro tema que iria ser abordado na carta. Nos versos seguintes, o apóstolo João vai apresentar agora o grande tema que ele vai abordar ao longo de todo o livro, de toda a carta. O grande tema é a vitória gloriosa de Jesus na sua magnífica volta. Essa verdade é apresentada ao longo de todo o livro. Ele vai dizer que todo olho verá, que não haverá volta escondida, não haverá volta misteriosa, não haverá um tipo de volta secreta. Todo olho verá. O texto nos diz o seguinte, ali no verso 7, ele diz assim, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então, o texto vai nos apresentar o que de fato João vai tratar ao longo dessa carta. E ao longo dessa carta, ao longo desse livro, ele vai tratar da grande vitória de Jesus Cristo na sua magnífica volta. Todo olho verá Jesus Cristo, não haverá voltas escondidas ou misteriosas ou secretas. Pelo contrário, todo humano vivo ou morto testemunhará o grande dia. Por que eu digo todo humano vivo ou morto testemunhará? Porque os mortos ressuscitarão para testemunharem a volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo romper nos céus, nós vamos ver isso ao longo do livro, ao longo do estudo, e nós já vimos também, quando estudamos o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos que os mortos ressuscitarão para verem, para testemunharem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e para participarem do grande julgamento, e aqueles que morreram em Cristo serão glorificados, aqueles que morreram sem Cristo receberão a condenação eterna. Por isso o texto diz que até mesmo aqueles que o transpassaram verão a volta de Jesus Cristo, e todos os povos da terra lamentarão isso. É interessante porque algumas pessoas tendem a interpretar esse trecho da seguinte forma, como se as pessoas lamentassem Jesus Cristo porque não entenderam na época e agora estão lamentando o que aconteceu com Jesus, né? A crueldade que aconteceu com Jesus. Mas o contexto aqui nos leva a entender que essa lamentação é uma lamentação de arrependimento, de perceber que não há mais outra oportunidade, não há mais nenhuma outra escapatória. O leão se apresentará diante deles, o leão da tribo de Judá, que vem agora para julgar. Então, por isso eles se lamentarão, porque eles perceberão a besteira que fizeram, eles perceberão o erro que cometeram a não reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Por isso, nós precisamos entender que o triunfo de Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas e não há outra opção. E essa igreja precisa anunciar a todas as pessoas que o momento para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador é agora.
Não tem outra chance, não tem segunda chance, não há um momento final, não dá para ser salvo ali no finalzinho do segundo tempo, não há um gol milagroso no final do segundo tempo para salvar todas as coisas. O fato é, quando Jesus Cristo romper nos céus e todos testemunharem a sua volta, já estará selado o destino de todo homem e de toda mulher. Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão vitoriosos com Cristo. Aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador receberão sobre si o juízo final, a condenação eterna. Então, o momento de reconhecer é agora. O momento de entender é agora. Por isso, o tema geral da nossa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça essa mensagem e arrependa-se enquanto é tempo. Aí ele finaliza, o apóstolo João finaliza ali dizendo, Jesus Cristo apresentando-se, ele diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Alfa e ômega são as duas primeiras letras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. A ideia ali é de que ele está no início, de que ele está no fim, de que ele está em todas as coisas, ele está em todo o tempo e o tempo está contido nele. Por isso ele está afirmando que a sua natureza é completa e ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele sempre foi a razão de todas as coisas, ele ainda é a razão de todas as coisas e ele será a razão de todas as coisas. Por isso o texto termina reconhecendo a grande credencial de Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele é o grande Senhor sobre todas as coisas. Enquanto o imperador está ali tentando fazer com que o povo creia ou tema ele pelo seu grande poder, nós reconhecemos, a igreja daquela época reconhecia, a igreja dos dias atuais continua reconhecendo que o único Todo-Poderoso é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor sobre todas as coisas, é o Senhor soberano sobre todos os reis da terra. Deixe-me fazer algumas aplicações finais aqui sobre o que nós vimos ao longo dessa apresentação de Jesus Cristo e da sua igreja, para que nós possamos aplicar esse texto às nossas vidas. Esse texto foi escrito originalmente para 7 igrejas e para as igrejas que estavam ali ao redor também, que provavelmente receberam cópias desse livro importantíssimo, tanto é que nós temos ele guardado até hoje, por conta dessa circulação da carta do livro ali entre as igrejas do primeiro século. Mas essa mensagem precisa falar aos nossos dias também, ela precisa falar a nós hoje. Por isso, deixe-me fazer algumas aplicações finais aqui. Diante dessas verdades expostas no texto, nós precisamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta que precisamos responder é: nós entendemos quem é Jesus Cristo? Nós entendemos quem é esse Jesus Cristo que está apresentado no texto, que está apresentado nesses versos aqui de Apocalipse? Ou nós entendemos Jesus Cristo da forma como nós desejamos, da forma como nós desejaríamos que ele se comportasse, ou na forma como nós desejaríamos que ele fosse? O Cristo que o texto bíblico nos apresenta é esse. É o Senhor sobre todas as coisas. É o poderoso. É aquele que tem a palavra final sobre todas as coisas. Por isso nós precisamos responder também. Nós temos consciência de que apenas Jesus tem a palavra final sobre todas as coisas, que ele de fato é o único Senhor soberano sobre todas as coisas, e por ser o único Senhor soberano sobre todas as coisas, nós só podemos depositar esperança neste Senhor Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos entender que o Covid ou qualquer outra doença não tem a palavra final. O presidente da República não tem a palavra final, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Os juízes, corruptos ou não, não têm a palavra final. Os homens maus não têm a palavra final. A morte não tem a palavra final. A palavra final é do Senhor soberano sobre todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. O Senhor soberano sobre todos os reis da terra. Por isso nós precisamos entender e responder. Nós temos essa consciência diante do que nós fomos apresentados no texto? Nós também precisamos responder. Temos a consciência de quem é a igreja de Cristo? Nós entendemos o nosso papel nisso tudo? Nós entendemos o nosso papel nesse processo, nessa peregrinação, povo como o povo de sacerdotes, o povo sacerdotal e o povo de reis também, juntamente com o Senhor, a nossa condição de reis como o Senhor, de reinar junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender essas coisas para poder viver de fato aquilo que Deus deseja para a sua igreja, aquilo que de fato a igreja deve ser. Por isso, nós precisamos
reconhecer Jesus Cristo como o Todo-Poderoso e reconhecer a nossa tarefa e reconhecer que o tempo para confessar o senhorio de Jesus Cristo é agora, pois quando Ele voltar, e Ele vai voltar, não haverá mais chances, pois Ele vem para julgar e o seu julgamento será justo e implacável. Esta é a realidade exposta nesses primeiros versos, é a realidade que deve ser aplicada às nossas vidas e é as consciências que devemos ter a respeito de tudo o que foi dito. O desejo do meu coração é que Deus fale com você nessa noite e lhe dê plena convicção dessas verdades reveladas no texto. Peço que você me acompanhe em uma oração final para que possamos juntos encerrar essa mensagem. Senhor, fala conosco nessa noite e transforma-nos à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a plena convicção de que nós servimos ao Todo-Poderoso, ao Senhor sobre todos os reis da terra. Nós servimos ao Alfa e o Ômega, ao Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E que nós somos um povo sacerdotal, que nós temos pleno acesso à presença de Deus, à presença do Senhor, e temos também a tarefa de levar outras pessoas a terem essa compreensão de que se elas se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas também terão livre acesso a Deus. Mas se permanecerem em seus pecados, estarão eternamente separadas de nosso Senhor, estarão eternamente separadas da Tua glória e da Tua graça. Por isso ajuda-nos a entender que como reis aqui na terra, nós não apenas estamos vivendo para nos aproveitar desse reinado, mas para ser representantes do grande rei e levar todos a reconhecer o soberano e a soberania e o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.